Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 254 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema de hoje é Direitos da Criança e do Adolescente, quinta edição acerca do tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo, e aproveita para curtir, compartilhar com aquele amigo ou naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro, ou ainda, quem sabe, na sua rede social preferida. Ajuda demais, fortalece muito o projeto. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje e já analisaremos conjuntamente as teses 1 e 2. Tese 1. A adoção unilateral ocorre quando um dos genitores, ao contrair novo matrimônio ou constituir nova união estável, compartilha o poder familiar com o cônjuge ou companheiro, companheira adotante. Tese 2. Na adoção unilateral, a consulta ao grupo familiar do ascendente ausente não é necessária, pois cabe exclusivamente ao genitor que permaneceu no exercício do poder familiar decidir sobre a conveniência da adoção. Então, iniciando as teses de hoje, a tese 1 traz basicamente um conceito, não é? Que conceito é esse? É o de adoção unilateral, também chamada de adoção por cônjuge ou adoção por companheiro. É aquela situação em que o padrasto ou a madrasta resolvem adotar o enteado ou a enteada. Então, imagina, por exemplo, que o Zezinho é filho da Maria, a Maria, mãe biológica, acabou se casando novamente com o Guilherme, e aí o Guilherme que cuidou, que criou o Zezinho a vida toda. Depois de um tempo, o Guilherme resolve adotar o Zezinho. Como é o nome dessa adoção? Adoção unilateral. Mas aí vem a pergunta: essa criança tem pai biológico, não tem? Tem. E aí esse pai biológico, a família dele, por exemplo, precisa ser consultada dessa adoção unilateral? Aí, gente, vamos lá. Se, por exemplo, esse pai biológico está destituído do poder familiar, aí não é necessário que ele seja consultado. Da mesma forma, se for um pai desconhecido, não é necessário buscar conhecer quem é esse pai para perguntar, né? Se é desconhecido também, não é necessária essa consulta. Além disso, se tiver falecido, não é necessário a consulta da família, tá? Então, muita atenção em relação a esses pontos. Então, eu trago aqui pelo menos 3 situações, né, que não precisa consultar o pai biológico. Se esse pai biológico tiver o poder familiar destituído, se ele for desconhecido ou se ele for ausente, não é? Aí não precisa consultar a família, obviamente, porque ele não teria como ser consultado mesmo. Então, como é que ficaram as teses? Tese 1. A adoção unilateral ocorre quando um dos genitores, ao contrair novo matrimônio ou constituir nova união estável, compartilha o poder familiar com o cônjuge / companheiro ou companheira adotante. Tese 2. Na adoção unilateral, a consulta ao grupo familiar do ascendente ausente não é necessária, pois cabe exclusivamente ao genitor que permaneceu no exercício do poder familiar decidir sobre a conveniência da adoção. Passamos para a análise conjunta das teses 3 e 4. Tese 3. Em regra, é proibida a adoção de descendente por ascendente, para preservar a identidade familiar e evitar a eventual ocorrência de fraudes. Tese 4. A norma geral impeditiva do artigo 42, parágrafo 1º do ECA, pode ser mitigada em situações excepcionais para permitir a adoção de descendente por ascendente. Então, olha só. Artigo 42 do ECA. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Aí nós temos o parágrafo 1º. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Então, por exemplo, o avô não pode adotar o neto, o irmão não pode adotar o irmão. Professor, mas por que não pode? Gente, porque não faz tanto sentido,
na maioria dos casos, não é? Porque o avô ele já tem um vínculo de ascendente, o avô já é avô, não é? Avô já é bastante coisa. E aí, essa adoção ela pode acabar trazendo muito mais uma confusão, em que o neto não sabe muito bem qual é o local dele dentro da família. Mas passando para uma visão mais pragmática, não é? O grande motivo mesmo é para evitar fraude. Que tipo de fraude? Fraude previdenciária, fraude tributária. Então, por exemplo, se pode adotar para colocar essa criança como dependente no imposto de renda e aí conseguir abater, por exemplo, o plano de saúde, a escola da criança. Se pode, por exemplo, colocar como dependente previdenciário e aí essa criança adotada seria um beneficiário, por exemplo, de pensão por morte. Então, existem, né, muitos motivos pragmáticos pelos quais uma pessoa pode pensar em adotar outra. E aí, obviamente, o legislador vai sempre procurando aquelas situações em que essa adoção pode ser utilizada como uma forma de fraudar, né? Fraudar a Previdência, fraudar o fisco e por aí vai. Então, em regra, não é possível, né? Eu trouxe aqui no material escrito um julgado em que se destacam 4 razões pelas quais é proibida essa adoção por ascendente, né, e também essa adoção por irmão. Olha só. Possível confusão na estrutura familiar, problemas decorrentes de questões hereditárias, também tem isso, né? Imagina, a pessoa é filho e neto, dá um problemão, né? A pessoa é irmão e filho, enfim. Fraudes previdenciárias e a inocuidade da medida em termos de transferência de amor ou afeto para o adotando, que de fato, não é? A pessoa não vai receber menos ou mais amor porque existe uma adoção. O neto vai receber o mesmo amor, independentemente do status dele. Beleza, é possível mitigar isso em alguma situação? É. Vou dar aqui um exemplo, julgado da 4ª turma do STJ, em que se, inclusive, fixou os requisitos para essa adoção avoenga. A adoção avoenga, tá? É a adoção do neto pelo avô. No caso concreto, ela inclusive foi deferida, tá? Vamos lá, eu vou trazer aqui esses requisitos. 1. O pretenso adotando seja menor de idade. 2. Os avós exerçam com exclusividade as funções de mãe e pai do neto desde seu nascimento. 3. A parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada por estudo psicossocial. 4. O adotando reconheça os adotantes como genitores e seu pai ou mãe como irmão. Isso aqui é muito interessante. Eu já peguei um caso assim, em que, fazendo aqui um grande parêntese, tá? No caso concreto que eu peguei, que eu atuei, a adolescente, quase uma criança, né? Mas enfim, adolescente, eu acho que tinha 12 anos, engravidou. Ela teve o filho e a avó criou essa criança como filho. E a adolescente, que era mãe, era criada como irmã dessa criança que nasceu. E aí realmente se percebeu que existia ali uma situação em que era possível essa adoção avoenga. O caso foi um pouquinho mais complexo que eu peguei, mas o plano de fundo era esse, não é? Uma mãe biológica que foi criada como irmã e a avó que foi criada como mãe dos dois. Próximo requisito: inexista conflito familiar a respeito da adoção. Próximo: não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando. Mais um requisito: não se funde a adoção em motivos ilegítimos, a exemplo da predominância de interesses econômicos. E, por último, a adoção apresente reais vantagens ao adotando. Então, aqui, se tiver tudo isso, aí dá para falar em adoção avoenga, para você ver como é algo muito excepcional, mas muito excepcional mesmo. E aqui nesse caso, da 3ª turma, que já é outro caso, tá? Foi deferida a adoção avoenga em um caso concreto em que a criança vivia com a avó desde a tenra idade, então desde bem pequenininha vivia com a avó,
e ela foi abandonada em definitivo pela mãe biológica poucos meses depois que nasceu. E a paternidade biológica também só veio a ser reconhecida em ação investigatória de paternidade pós-mortem. Então, olha só, o pai era desconhecido e só foi reconhecido depois da morte. A mãe abandonou a criança com meses de idade e a avó criou como um filho durante toda a vida. E aí, nesse caso, se entendeu pela possibilidade da adoção avoenga. Agora, um caso concreto em que não se deferiu. Esse caso concreto, ele foi da terceira turma também, saiu no informativo 833. Nesse caso, a mãe teve o filho por inseminação artificial, e aí o filho morava com a mãe e o avô. E aí o avô depois tentou a adoção unilateral. Aí não foi deferido, né? O avô queria ser pai. E aí se entendeu que não, você não é pai, você é avô. E aí nesse caso não foi deferida essa adoção avoenga. Beleza, gente? Então como é que ficou aqui a tese 3 e também a tese 4? Tese 3, em regra, é proibida a adoção de descendente por ascendente para preservar a identidade familiar e evitar a eventual ocorrência de fraudes. Tese 4. A norma geral impeditiva do artigo 42, parágrafo 1º do ECA pode ser mitigada em situações excepcionais para permitir a adoção de descendente por ascendente. Tese 5. A diferença mínima de 16 anos entre as idades do adotante e do adotando é requisito legal que admite flexibilização para atender ao melhor interesse do adotando. E aí, gente, onde é que está esse requisito? Está lá no 42, parágrafo 3º do ECA. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Lembrando que o CAPT diz que o adotante tem que ter mais de 18 anos, não é? Gente, então vamos lá. Esse requisito, ele pode ser afastado? Pode, gente. Vai valer a mesma máxima de quase tudo que está no ECA. Pode ser flexibilizado em nome do melhor interesse da criança ou do adolescente. Vocês já pararam para pensar para que essa regra existe, dessa diferença mínima de 16 anos? Gente, segundo a doutrina, é por dois motivos principais. O primeiro é para permitir que exista uma semelhança com a paternidade biológica. Então, a diferença de 16 anos é uma diferença que é compatível com a semelhança, não é? Caso fosse uma filiação biológica. Isso teria um impacto psicológico mesmo, né, da criança compreender aquela situação dentro de algo normal, natural. Mas também existe aqui um objetivo, né, que é evitar, digamos assim, uma prática escusa, que é a de quê? Que é a dissimulação de uma adoção por um interesse sexual pelo menor de idade. Então, seria mais ou menos para garantir que o objetivo dessa adoção é, de fato, o afeto estritamente maternal ou paternal, não é? A doutrina traz essas duas questões, não é? Basicamente, em relação a essa diferença de idade. Enfim, trouxe no informativo escrito um caso concreto da quarta turma da STJ, lá de 2020, que foi deferida essa adoção mesmo havendo uma diferença menor de idade. Como foi o caso concreto? Era um casal, não é, a mãe biológica da criança, ela começou um relacionamento com um rapaz que era mais jovem, não é? E esse rapaz, ele era 12 anos mais velho do que a filha da companheira, não é? E aí ele pediu, depois de um bom tempo convivendo, né, ele sendo padrasto dessa criança, ele pediu a adoção unilateral e foi deferida. A diferença era só de 12 anos, mas ele já tinha um vínculo bem antigo, tratava essa criança como filha por muito tempo, né, e se entendeu que só essa diferença de idade não deveria ser um motivo para afastar essa adoção. Então, a tese 5, a diferença mínima de 16 anos entre as idades do adotante e do adotando é requisito legal que admite flexibilização para atender ao melhor interesse do adotado. Tese 6. A antecipação da tutela para a utilização de nome afetivo pelo adotando
antes da decisão judicial definitiva sobre a adoção. É possível quando houver estudo psicossocial específico que forneça ao julgador elementos técnicos que demonstrem a urgência, a segurança e o efetivo benefício da medida para o adotando. Primeiro ponto, gente, o que é esse tal desse nome afetivo? Gente, quando a criança é adotada, além dela receber o sobrenome do adotante, o adotando também pode modificar o prenome, não é? Dessa criança. Então, da mesma forma que quando seu filho nasce, você pode dar um nome a ele, se você adota uma criança, você também pode dar um nome a essa criança. E aí, gente, nós temos esse termo, nome afetivo. O que é esse nome afetivo? É aquele nome que é dado à criança que se encontra ainda sob a guarda provisória do pretenso adotante. Então, imagina que a criança já está na guarda provisória do pretenso adotante e esse pretenso adotante quer chamar a criança de Ana. E aí já chama essa criança de Ana, por mais que ela já tivesse um nome antes. Ela tem um nome no registro civil dela, mas ela é tratada por Ana dentro de casa. E aí imagina um caso concreto em que essa família que já está na guarda provisória da criança há um tempo, requer ao judiciário uma antecipação de tutela para, mesmo antes de finalizar o processo de adoção, esse nome afetivo já possa ser utilizado formalmente. E aí, isso é possível? Gente, isso é possível, mas somente quando se demonstrar a necessidade e a urgência de se fazer isso antes da finalização do processo de adoção. Quando é, por exemplo, que pode ter essa urgência? Gente, no caso concreto, específico, não foi deferido. No caso concreto que eu trouxe aqui no material escrito, tá? Saiu no informativo 687. Por que não foi deferido? Por ausência de laudo psicossocial demonstrando a urgência e a necessidade e o real benefício para a criança. Por que também? Porque se entendeu que a criança ainda era pequenininha, ainda não estava, por exemplo, em idade escolar, e aí não havia uma urgência. E somado a isso, né, que é o que mais pesou, foi realmente a questão da ausência do laudo psicossocial. Talvez com o laudo, com o estudo psicossocial, até pudesse ter sido deferido, né? Mas no caso concreto, não. E se entrou nesses dois pontos, né? Primeiro, a ausência de demonstração da urgência, já que era uma criança ainda pequena, não estava em idade escolar. Segundo, foi a questão da ausência desse laudo psicossocial, e aí se trouxe, né, que isso poderia trazer um malefício caso eventualmente a adoção não fosse concretizada. Então, por esses motivos, no caso concreto que eu trouxe aqui, não deferiu essa utilização antecipada do nome afetivo. Então, tese 6, a antecipação da tutela para a utilização do nome afetivo pelo adotando antes da decisão judicial definitiva sobre a adoção é possível quando houver estudo psicossocial específico que forneça ao julgador elementos técnicos que demonstrem a urgência, a segurança e o efetivo benefício da medida para o adotando. Tese 7. A desistência tardia do processo de adoção, entendida como aquela realizada após o encerramento do estágio de convivência, gera dano moral por abandono afetivo. Gente, a tese trata do estágio de convivência. O que é isso? O que é esse estágio de convivência? É um período de prazo máximo de 90 dias que a criança ou adolescente deve ficar com o pretenso adotante, né? O artigo 46 diz, o 46 do ECA, tá, diz que a adoção é precedida de estágio de convivência com criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias. E, gente, por favor, não confundam essa desistência da adoção após o prazo do estágio de convivência com a desistência após o trânsito em julgado da adoção, porque aí sim nós temos na lei uma regra específica sobre isso, tá? Tá lá no artigo 97, parágrafo 5º. A desistência do pretendente em relação à guarda para fim de adoção ou a devolução da criança ou adolescente após o trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Então, não confunda, tá? Não confunda. Então,
a desistência depois do trânsito em julgado traz sanção, tá? Mas a desistência ainda durante o estágio de convivência, aí não existe nenhuma sanção na lei em relação a isso. O estágio de convivência é para isso mesmo, né? Se durante o estágio de convivência se percebeu que não seria possível, não há sanção prevista. Agora, a tese trata de uma situação bem peculiar, não é? Que é a desistência tardia. E essa desistência tardia, ela faz ainda mais sentido antes de 2017, quando não existia esse prazo máximo de 90 dias. Então imagina um estágio de convivência da pessoa já há um longo período, há 1, 2 anos, e de repente desiste da adoção, depois de um bom tempo de estágio de convivência. Isso pode gerar dano moral por abandono afetivo? Pode. Pode gerar sim, tá? É isso que a tese nos conta. Trouxe para vocês um caso concreto de uma desistência tardia que não gerou dano moral e que não importou em nenhuma sanção. Por quê? Porque no caso concreto, o casal estava com a criança, era um casal pobre, vivia muito longe da área urbana e descobriram que a criança tinha um problema de saúde muito grave, que demandaria um tratamento especializado e que eles não teriam como dar, porque eram pobres, estavam em uma área que não tinham acesso a médicos, a medicina especializada, e aí eles optaram por devolver a criança, mas todo o contexto demonstrou que essa foi uma decisão muito difícil para eles, tanto é que tentaram o direito de visita e coisas do tipo. Então eles não foram excluídos do cadastro de adotantes, eles não foram condenados a nenhum tipo de indenização por dano moral, por abandono afetivo, nem nada do tipo, tá? Então, tese 7, a desistência tardia do processo de adoção, entendida como aquela realizada após o encerramento do estágio de convivência, gera dano moral por abandono afetivo. E agora aquele convite muito especial para você que ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, uma assinatura completa com tudo que você precisa de estudo de lei seca e jurisprudência. Um estudo completo, atualizado e organizado. Vem fazer parte e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial em prova de títulos. E meus amigos, já ficamos por aqui. Hoje o informativo foi pequenininho, só 7 teses. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e te aguardo no nosso próximo podcast. Aproveita agora. Se você ainda não fez, deixa aquele like, deixa um comentário e compartilha. Seja naquele grupo de WhatsApp, seja na sua rede social preferida. Muito obrigado e até a próxima.